Meu nome é Plínio Tomás, eu sou engenheiro civil, formado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. O meu objetivo é socializar o conhecimento. Agora eu vou apresentar caixa separadora de óleos e graxas. Bom, agora vou apresentar caixa separadora de óleos e graxas. Antes de mais nada, eu vou dar alguns exemplos, né? Há muitos anos, quando eu trabalhava no SAI, de Guarulhos, né? Tinha uma empresa de ônibus que estava economizando 80% da água, né, da concessionária nossa, do SAI. E eu achei que tinha alguma marmelada nessas coisas. Aí eu fui verificar por que estava economizando água e eles tinham feito uma caixa de separação de óleos e graxas no modelo API. API, American Petroleum Institute. E quando eu estava lá vendo, o ônibus entrava um atrás do outro, a água caía na caixa, passava lá. E quando eu estava lá, inclusive, tinha uma firma que veio buscar o óleo. Ele tinha uma bombinha manual e levando o óleo. Eu lembro que foi interessante disso, que depois eu levei essa ideia para uma outra empresa de ônibus, que a minha ideia é que as empresas de ônibus não usassem a água potável nossa, que é uma água muito boa, que a Sabesp vendia para nós, que tinha cloro, tinha flúor, né, para lavar ônibus. Eu achava que devia fazer essa economia de água. Mas as pessoas não se interessaram. Eu achei muito interessante isso. Uma outra informação que eu quero dar, um posto de gasolina, que era de um amigo meu, ele lavava carro gratuitamente, ele fez uma caixa, ele lavava carro usando água de chuva. Então, quando ele usava água de chuva, ele passou de R$ 1.400 por mês, passou para R$ 300 por mês. Aí depois ele fez uma caixa separadora de óleos e graxas com placas coalescentes. Essas placas coalescentes são usadas bastante em postos de gasolina, né? Lavagem de carro, tudo. Ele passou para R$ 60, que é o preço mínimo que paga. Então a economia foi muito grande. Então a economia é excelente. Vamos comentar sobre o óleo, né? O óleo apresenta-se de várias maneiras. Primeiro, o óleo livre é o que nós usamos, né? O óleo livre que está presente nas águas pluviais, porque o meu objetivo tudo são águas pluviais. Esse é o meu objetivo. As águas pluviais, manejo de águas pluviais. Em globos maiores que 20 micra, né? Eles são separadores devido à sua baixa gravidade específica e flutuam, não é? Existem também os óleos emulsionados mecanicamente e os óleos emulsionados quimicamente. Os óleos emulsionados mecanicamente são dispersos na água de uma maneira estável. O óleo misturado na água através de uma emulsão mecânica com bombeamento e existência de uma válvula globo ou outra restrição de escoamento. Em geral, os globos são da ordem de 5 micra a 20 micra. O óleo emulsionado quimicamente, as emulsões desse tipo são geralmente feitas intencionalmente e formam detergentes, fluidos alcalinos e outros reagentes. Geralmente possuem globos menores que 5 micra. Os óleos dissolvidos é óleo solubilizado em um líquido solvente pode ser detectado usando análises químicas. Por exemplo, o separador óleo de graxa não remove o óleo dissolvido. É bom sempre saber disso. O separador que a gente vai fazer não remove o óleo dissolvido. O óleo aderente a sólidos é aquele óleo que adere à superfície de materiais particulados. Então, o nosso objetivo é remover o óleo livre. É o óleo normal que a gente conhece. O objetivo é remover somente o chamado óleo livre, o óleo contido nas emulsões e quando estão dissolvidos necessita de tratamento adicional. O óleo livre não. A caixa separadora de óleos e graxas é uma BMP, uma Best Management Practice, só para lembrar. É uma Best Management Practice. Quando você estuda a qualidade das águas pluviais, das várias qualidades, você tem caixa separadora de óleos e graxas, faz parte disso aqui nos estudos feitos pelos americanos. Essa tabela que tem aqui, eu tenho as densidades aqui, né? Eu coloquei uma que nós vamos usar, o óleo de motor, por exemplo, a densidade é 0,9. 0,9 gramas por centímetro cúbico ou grama por mililitro, né? A água tem, a densidade pode ser 1, ou então às vezes fala 0,0998. É um exemplo que
do querosene, da gasolina. A gasolina é 0,75. A gente fala muito quando vaza nos carros, são óleo de motores, a maioria. Óleo de gasolina vaza, mas é menor quantidade que óleo de motor. Os tipos básicos de separadores por gravidade, né? Óleos e água, né? Existem 3 tipos de separador, óleo e água por gravidade. O separador modelo API, American Petroleum Institute, para glóbulos maiores que 150 micra. Separador coalescente de placas paralelas para glóbulos maiores que 60 micra. Separador tipo posto de visita elaborado por fabricantes. Temos 3 tipos. Vamos agora ver o separador modelo API, da American Petroleum Institute, né? Ele possui 3 camas, sendo a primeira para sedimentação, a segunda para depósito somente do óleo e a terceira para descarga. É uma caixa final só. São geralmente enterradas e podem ser construídas em fibra de vidro, aço, concreto, polipropileno. De modo geral, o que eu tenho visto é tudo feito em concreto, que é muito mais fácil e mais barato. A remoção de lama e do óleo deve ser feita periodicamente. Aqui estou recordando a lei de Stokes, né? Parâmetros e graxas, conforme Eckenfeld, 1989, é válida a aplicação da lei de Stokes, né? Então, VT, essa velocidade ascensional da água, né? G, 18, VMI, o Rho, W, densidade da água em grama por metro cúbico, a densidade do óleo, né? Ter colocado, e D é o diâmetro que vai ser o sedimento do glóbulo ali, de óleo presente, né? Em centímetro. Interessante que eu estou usando aqui as unidades que vai ser usada. Aqui, aqui a aceleração da gravidade, em vez de 981 metros por segundo ao quadrado, é 981 centímetros por segundo ao quadrado. Essa é a fórmula de Stokes. Então, para D igual a 0,15 milímetro, 0,15 milímetro, que é uma coisa que a gente usa bastante, né? 150 micra. Eu tenho o G, eu tenho o V, eu deixo... Eu tenho essa fórmula aqui, SW, o S0, que é o do óleo, né? E o Ni aqui, o Ni vai ser o Mi dividido por Rho, 1,007 vezes 10 a menos 6. Isso aqui eu ponho para 20 graus centígrados, né? A viscosidade cinemática da água. Aqui é só um Stoke, é um centímetro quadrado por segundo, e 10 mil Stoke é 1 metro quadrado por segundo. A aplicação para D igual a 0,06 milímetro. Eu fiz aqui, voltando, D 0,15 milímetro. Eu tenho uma fórmula, D 0,06 milímetro. Eu tenho outro cálculo aqui, né? Esse aqui. Outro para D igual a 0,04. Isso aqui é 40 micra. Voltando ali. Esse aqui é 60 micra. Esse outro aqui é 150 micra. 150, 60 e 40, que são os usuários nesses cálculos. Exemplo, calcular a velocidade ascensional, tendo a gravidade específica das águas pluviais, SW 0,0998, e do óleo 0,90. Viscosidade dinâmica 0,01 Poise, 20 graus, para globo de óleo com diâmetro de 150 micra. Tem essa formuleta aqui, que nós já vimos, né? 0,023, a água, o óleo, e a viscosidade dinâmica. Eu achei aqui 0,0012 metros por segundo, né, que é 4,3 metros por hora. Outro exemplo, 36,5. Calcular a velocidade ascensional, tendo a gravidade específica das águas pluviais, a mesma 0,0998, óleo 0,90, a viscosidade dinâmica, a mesma, né? Só que vai variar o diâmetro. Tem outros dados aqui. Tem outro também aqui, fui para 40 micra. Eu achei a velocidade também aqui, a velocidade tensional. Então, o objetivo que nós temos é remover hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos, o que é? Querosene, benzeno, gasolina, óleo, diesel, etc. São hidrocarbonetos. E também remover 60% dos sedimentos que vão depositar, os TSS, sólido total em suspensão. Depositar tudo lá. Onde usa esse imposto de gasolina, de aeroporto, estacionamento de veículos, estado de rodagem, né? Estado de rodagem asfaltada. Então, isso aqui é um posto de gasolina. Aqui é um aeroporto, tem essas coisas, estacionamento de veículos,
importante retirada de óleos e graxas, uma entrada de rodagem. Os americanos, na entrada de rodagem, eles têm posto de visita especial para retirar o óleo. No Brasil, geralmente, a gente não faz nada. Se houver muitos solos totais de suspensão, TSS, deverá ser feito um pré-tratamento antes de lançar na caixa API. Às vezes você tem um lugar com muitos solos de suspensão, então você tem que fazer um tratamento. Você tem que fazer uma caixa de sedimentação antes para o excesso de sujeira, depois embora. O separador de óleos e graxas deve ficar na montante de qualquer BMP a ser usada. A caixa API não foi feita para materiais dissolvidos. Isso já foi comentado e já falamos, né? Então, se você for fazer, por exemplo, uma BMP muito importante, não esquecer de separador de óleos e graxas. Eu já vi pessoas fazendo projeto e esquecer a caixa separadora de óleos e graxas, que é muito importante. O regulador de fluxo. O fluxo pode estar, ele vai chegar numa BMP, ele pode estar online ou offline. Como geralmente a vazão é maior do que vai para a caixa vai ficar offline. Então, olha aqui, online, offline, vai ficar offline. Para ficar offline, você tem que ter um separador, um regulador de fluxo, que chama isso aqui, né? Então aqui você tem direitinho esse regulador de fluxo, e aqui tem uma válvula, né? Por exemplo, se a água vem daqui, ó, inflow é entrada. Ela vem aqui, ela vem um volume maior. Aqui é menorzinho, é só a vazão que vai lá para a caixa, né? E se aqui não aguenta, a água sai, ela vai pelo vertedor e vai embora, ela vai para cá. E aqui, os americanos bolaram uma válvula assim, se por acaso acontecer alguma coisa, algum óleo, alguma coisa excepcional que vazar um tanque de gasolina, não dá problema, você pega e fecha isso aqui. Aqui é um outro regulador de fluxo, diferente. Aqui a gente tem a entrada e a vazão pequenininha vai para cá, vai para a BMP, lá para a caixa, e a vazão, quando chove muito, ela vai para outro lugar. Esses são reguladores de fluxo. Então, agora eu vou dar um dimensionamento de uma caixa modelo API de concreto, American Petroleum Institute, de concreto que é o mais usual, né? Para o nosso país aqui. É grande. Então, eu vou dar um modelo e vou fazer alguns comentários, né? Tendência americana que eu tenho lido, que cada vez eles vão ter valores menores que 10 miligramas por litro, né? E o que acontece quando é menor, muito baixo assim, caixa API não funciona. Às vezes eles pegam uma caixa API que já fizeram, eles põem placas coalescentes, fazem um retrofit, funcionar. Então, nesse caso, se tiver uma coisa que a exigência da cidade é um valor muito baixo, tem que usar placas coalescentes, não o modelo da API. Então, quando começou as caixas da API? Elas começaram na Universidade de Wisconsin em 1947. Em 1989, publicaram o primeiro texto sobre o assunto. A última publicação que eu conheço é a publicação API 421, American Petroleum Institute 421. Trata-se de um sistema por gravidade, gravítico, né? E com a vantagem de baixo custo, baixa manutenção, resistência ao de operação. A maior desvantagem é a baixa qualidade com efluente, né? Ele chega, foram feitos estudos, inclusive chegaram a 100 mg por litro, é muito grande. Ele fala que dá uns 10, 15, mas ele chega muito, muito grande. Mas mesmo assim funciona. Esse aqui é uma caixa separadora de óleos e graxas, né? Para golpes maiores que 150 micra. Reduz efluente para 15 ou como fala, alguns chegam a falar que a pesquisa chega até 100, não reduz muito, né? Mas reduz um pouquinho. A área máxima de 4 mil metros quadrados, eu também já vi o pessoal usar para 8 mil metros quadrados. Pode usar de 4 mil a 8 mil. Então, você tem a entrada da caixa aqui. Eu botei aqui esse símbolo aqui para mostrar aqui a caixa separadora de fluxo, né? Tem uma caixa separadora de fluxo aqui. O fluxo vai, uma parte vai jogar fora, outra parte vai jogar para cá, né? Se entra água aqui, uma parte entra para cá e outra joga para outro lugar, para o rio, para o córrego, né? Então você tem essas três câmaras, eu vou mostrar. Então eu vou mostrar um dimensionamento dessa caixa. Ela tem três câmaras. As duas primeiras são dimensionadas
A terceira é uma caixa estimada, para equalização, que chama. Estimada. A American Environmental Protection Agency, EPA americana, ela que fez essas coisas que eu estou mostrando aqui. Ela fala do comprimento A, a primeira caixa é 2/3 de A, a segunda caixa é 1/3 de A, e a terceira caixa é estimada. O tempo de detenção é 20 minutos. Esse tempo de detenção que é uma coisa importante. Então, eu tenho a caixa aqui sempre em três partes, né? Aqui vão ficar os sedimentos, aqui vai ficar o óleo, e aqui é uma parte de equalização. Está aí. É muito interessante esse cálculo da EPA americana. As dimensões mínimas que foram dadas pelo Federal Highway Administration de nitro dos Estados Unidos são essas dimensões aqui. Na primeira caixa, segunda e terceira. Essas são as dimensões mínimas, você não pode usar menos que isso. Vou dar um exemplo de uma caixa API. Será construída offline, como eu falei, com o objetivo de melhorar a qualidade das águas pluviais a serem lançadas em córregos. É de 4.000 metros quadrados, que é 0,4 hectares, né? O coeficiente RV de Schiller é 0,05 mais 0,09 da área. Aí a área impermeável, 100%. Então, o RV, coeficiente volumétrico, é 0,95. Como achar o Q0? Como achar o que é o WQV? O WQV é 90% das precipitações que produzem runoff que vai para a caixa. As precipitações menores que 1,5 milímetros, a gente não considera que ela fica aderente no solo. A gente considera 90% das precipitações que produzem runoff, que é o WQV. Esse WQV é o P por mil RV vezes A. Eu adoto aqui em São Paulo, que eu fiz uma pesquisa na região metropolitana de São Paulo, eu achei 25 milímetros, né? E o RV é 0,95, já calculei, a área é 4.000 metros quadrados, deu um WQV de 95. Então vai chover, quando 25 milímetros corresponde a 95 metros cúbicos. O que vai para a caixa é somente o 10%. Vai isso aqui, então, 9,5. Existem estudos práticos também. Esse 9,5 é que uma caixa ela demora 5 minutos para encher uma caixa. Então, eu tenho que pegar esse 9,5 e dividir por 5 minutos, que é 300 segundos. Eu tenho a vazão que vai para a BMP, que vai para a caixa. Então, a vazão que vai para a caixa é 0,032 metros cúbicos por segundo. Pode ter 32 litros por segundo só. Então, eu tenho a vazão. Agora eu vou usar o tempo de detenção de 20 minutos. É interessante que o que eu li nos originais da API era de 45 minutos. Outros passaram para 15 mais alguma coisa. Eu adoto que a API adota, americana, 20 minutos. Então, o volume das duas primeiras câmaras é 20 minutos vezes 60, né? Dá em segundos, vezes a vazão, dá 38,4. A largura mínima, a altura mínima adotada é 1,20 m. Eu adotei a largura também de 3 metros. Então, eu tenho o volume, eu tenho a altura 1,20 m, eu tenho a largura, então eu tenho a área, o comprimento. O comprimento deu 10,7 metros. O comprimento de 10,7 metros, a primeira caixa é 2/3 de A, 7,1 metro. A segunda caixa é 1/3, 3,6 metros. E a terceira caixa, eu não tenho. O mínimo que o Federal Highway Administration admite é 1,22. Eu adotei 1,20. Então, a dimensional da caixa, né? Isso aqui são verificações que a API 421 de 1990 ela fez, né? Então, estou colocando aqui. Primeira verificação. A velocidade horizontal deve ser menor que 0,015 metros por segundo. Em inglês é 3 pés por minuto. Então, a equação da continuidade, eu tenho o Q, eu tenho a largura da caixa e a altura da água, né? Me dá essa velocidade. Então, essa velocidade tem que ser menor que 0,15. Ok. A velocidade horizontal deve ser menor que 15 vezes a velocidade da sensacional. A partícula tem diâmetro de 0,015 centímetros, 0,15 milímetros, né? E a velocidade da sensacional da partícula é 0,012. 15 vezes dá 0,018. Então, 0,089 é menor que 0,18. Então, atendeu as duas condições.
Muito importante verificar essas condições feitas, né? Uma outra verificação, a profundidade mínima deve ser maior que 0,90 e menor que 2,40. Eu adotei 1,20. Ok. Outra condição, a divisão entre a profundidade e a largura deve estar entre 0,3 e 0,5. Então, eu dividindo aqui, ó, a altura da água dividido pela largura da água, aqui da água, né? Da água e da largura, deu 0,4. Ok, está entre 0,3 e 0,5. A largura varia de 1,8 a 6. Eu adotei 3. Bom. Então tem que estar sempre vendo essas coisas. Outra coisa, tem que ser no mínimo 2 câmeras. Tá certo? 2 câmeras, eu botei até 3. Botei uma a mais. Mas 3 que é feito pelo EPA. A razão do comprimento dividido pela largura deve ser no mínimo 5. O comprimento 16,5 dividido pela largura, 16,5 por 3 dá 5,5, é maior que 5. Outra coisa é a ventilação na caixa EPI, né? Deverá haver ventilação por razão de segurança e, se possível, nos 4 cantos, né? O diâmetro mínimo de ventilação, às vezes, de 300 milímetros, põe uns tubos, né? E às vezes coloca uma tela de aço em cima também. Existem caixas com tampas removíveis e outras que podem ser usadas em insufladores de ar, coisa assim. A altura da caixa mínima deverá ser de 2,10. Por exemplo, eu tenho a altura da água, e quando eu vou entrar alguém para fazer manutenção, a altura de um homem, a altura de uma porta é 2,10. A gente faz ela bem alta, para dar a altura de um homem, para o homem poder trabalhar sossegado lá dentro. A manutenção pode ser com sistema a vácuo, deve ser inspecionada mensalmente, manutenção a cada 6 meses, né? As coisas que retiram lá do material pode ser para o aterro sanitário, e o óleo, logicamente, é vendido, né? É uma bomba manual que eu já vi, você vende e ganha um dinheirinho ainda. O que eu falei do retrofit, estou lembrando, né, que estão fazendo muito nos Estados Unidos, tem umas caixas, eles querem melhorar a qualidade do efluente, eles fazem um retrofit e eles colocam placas coalescentes dentro. Agora vamos ver a segunda onda, que é placas coalescentes. Então, o separador coalescente é também por gravidade e ocupa menos espaço, tanto assim que é usado bastante em posto de gasolina, porém apresenta um alto custo e possibilidade de entupimento. São em placas paralelas corrugadas, inclinadas de 45 graus a 60 graus, separadas entre si de 2 centímetros a 4 centímetros. Segundo o dicionário Wise, coalescer quer dizer unir intensamente, aglutinar, e coalescente quer dizer que se une intensamente, aderente e aglutinante. Isso é para ver as definições. A placa coalescente a globos iguais ou maior que 60 micra, reduz o efluente para 10 mg por litro. Óleos e graxas. Então, eu tenho água, essas são oleofílicas aqui, né? Elas gostam de óleo, então o óleo fica lá. Configuração das placas coalescentes. Aqui do United States Army, você tem vários tipos de 45 graus, 60 graus, horizontal, tem vários tipos de colocação das placas coalescentes. Quando prevemos uma grande quantidade de sólidos, as placas coalescentes são instaladas a 60 graus com horizontal para evitar entupimento. Havendo manutenção adequada das placas coalescentes paralelas, não haverá entupimento das mesmas. Tem manutenção, que as placas são juntadas em pacotes e entupir, motivo pelo qual tem que ser estabelecido um intervalo de aproximadamente 6 meses para a limpeza com jatos de água através de mangueiras. Para o trabalho perfeito das placas coalescentes é necessário um regime laminar para escoamento. As separadoras coalescentes usam o meio hidrofóbico. O hidrofóbico repele a água, ou liofílico, adora o óleo, né? O liofílico, que repele a água e atrai o óleo. O óleo pode ser retirado por processo manual ou automático e pode ser recuperado e usado para outros fins. Não, como é feito, né? Os fluentes das caixas separadoras com placas paralelas indicam retirada de até 60% de óleo em comparação com o sistema convencional da API. Quer dizer que eles retiram muito mais óleo, aproveitam mais óleo que o API. É melhor que o API, mas ela custa mais caro, tem uma manutenção. A vantagem do API é que a manutenção é baixa.
Então, eles têm aqui, dependendo da temperatura do líquido que vai ser detido, o óleo usa-se um material adequado. Assim pode ser usado PVC, 60 graus, PVC a temperatura, 66 graus, polipropileno, o aço inoxidável, depende da temperatura, o aço até 85 graus centígrados. A placa coalescente com placas paralelas, da mesma maneira que as caixas API possuem 3 câmaras, uma de sedimentação, onde estão as placas paralelas e a câmara de descarga. Interessante, elas têm as mesmas 3 câmaras como tem as API. A câmara de sedimentação deve ter uma área superficial de no mínimo 20 metros quadrados por hectare, de área impermeável. O comprimento deve ser maior que igual a L sobre 3, o comprimento recomendado é L sobre 2, recomendado. A câmara de descarga deve ser comprimento mínimo de 2,4 metros, o comprimento deve ser maior que L sobre 4. Placas coalescentes. A câmara onde estão as placas paralelas devem ter as seguintes características. Confirmar com o fabricante as dimensões para não se ter dúvidas. A distância entre uma placa e a outra varia de 2 centímetros a 4, como eu já falei. Você quer essas placas, você compra pelos fabricantes. Você não precisa calcular isso aqui. Deverá haver folga de 0,15 minutos antes e depois de um pacote das placas. As placas paralelas estão inclinadas de 45 graus a 60 graus, também como falei, espaçadas de meia polegada para possuírem corrugações, né? As placas são instaladas em blocos e são feitas de aço, fibra de vidro ou polipropileno, essas placas, né? Deve haver um espaço mínimo externo de 8 por 5 metros para retirada dessas placas manualmente ou através de equipamentos. A área mínima aqui de 60 micras, né? O VT, eu tenho aquela forma que nós já calculamos. Tem a área mínima horizontal nos separadores de placa, é AH sobre VT. Eu vou calcular a área horizontal necessária. A velocidade ascensional, sendo a gravidade específica das águas, 0,098, o óleo que eu dotei 0,85 e viscosidade dinâmica 0,01 por easy, né, a 20 graus, a globo de óleo com diâmetro de 60 micra. Aí eu tenho essa fórmula aqui. Aproveitar que aqui eu tenho a água, aqui do fluente que eu usei aqui, tipo uma gasolina, um óleo, e deu 0,0296. Então, esse ΔH vai ser Q sobre VT, né? O VT eu já tenho aqui, dá 3.378 vezes Q. Então, eu vou ter um ângulo, a área da água, de uma placa vai ser AA. Esse θ vai ser o ângulo da placa horizontal, que vai de 45 graus a 60 graus, como eu falei várias vezes aqui. Aqui são as placas aqui, né? Que elas estão inclinadas aqui. Quando entra aqui, estão vendo que elas são inclinadas. Olhando a seta, elas estão inclinadas. Esse aqui é um outro de placas coalescentes também, né? Onde elas entram, elas estão inclinadas, depois elas saem. Elas têm as três separações aqui. Aqui também tem as placas, também é o mesmo sentido das separações. Aqui é um exemplo de cálculo, né? Calcular o separador com placas coalescentes para uma vazão de 0,035 metros cúbicos por segundo, que é 3,5 litros, né, por segundo, com ângulo de 60 graus, que dá menor manutenção, né? Então eu tenho aquele 3,378 vezes Q, calculado a 11,82 metros quadrados. Então, a A vai ser, o ângulo eu tenho 60 graus, eu tenho o cosseno dele, eu tenho a A, aqui vai dar 23,64 metros quadrados. Portanto, será necessário 23,64 metros quadrados de placas coalescentes. Deve ser consultado o fabricante. É lógico, tem que consultar o fabricante. Geralmente quem calcula tudo isso é tudo fabricante. Aqui é uma caixa de retenção de óleos e gases. Olha as três entradas aqui. Primeiro aqui fica o sólido, aqui faz a coalescente, aqui é um equalizador. É a mesma coisa, né? Agora vamos ver um separador de visita elaborado por fabricantes, né? Então não vou mostrar cálculo nenhum, é só para mostrar que existe isso. Tem muito nos Estados Unidos, está começando no Brasil também, separador elaborado por fabricante, né? São os equipamentos chamados Storm Scepter
Vortec, CDS, Rio, né? No Brasil temos fabricantes como a Alfamec, separadores coalescentes de PAD, fibra de vidro, aço carbono, aço inox, vazões variam de 0,8 m3 por hora até 40 m3 por hora. Já temos no Brasil, isso aí, só para saber. Essas são as placas, essas caixas de retenção de óleos e gases de sedimento também. Essa aqui também são outra Storm Scepter, que os americanos usam, né? Essa aqui também é outra caixa separadora também, muito usada pelos americanos. Aqui tem a realização plástico coalescente, comercial retém globos igual ou maior que 40 micra, a Conama 273 de 2000, posto de gasolina é um pensamento polidor, obriga, né? A Conama 357 obriga fluente de qualquer fonte polidora ter no máximo 20 mg por litro os minerais, só para ter uma ideia. Não esquece os custos de manutenção, né? O baixo custo de construção, óleos e sólidos devem ser removidos frequentemente, inspeção semanal, depende do que você vai fazer. As duas primeiras câmaras irão se depositar ao longo do tempo cerca de 5 centímetros de sedimento, devendo ser feita a limpeza no mínimo 4 vezes por ano. O material da caixa de óleo deve ser bem vedado para evitar a contaminação das águas subterrâneas. Os materiais retirados da caixa separadora de óleo e resíduos devem ter o seu destino adequado. Bom, então, são coisas tudo lógico, né? O potencial perigo de descarga de nutrientes, metais pesados, sedimentos, se a limpeza não for bem feita constantemente, né? Tem que ser feita a limpeza sempre. Deverá ser feito um monitoramento por inspeções visuais frequentemente, de fácil acesso de manutenção e uso de caminhões a vácuo, de precisar, né? Bom, muito obrigado. Meu nome, como eu falei, é Plínio Tomás. Eu tenho nesse site aqui 50 livros digitais. Eu tenho meu e-mail, que quiser escrever para mim. E no YouTube tenho mais de 90 vídeos no YouTube, Plínio Tomás Engenharia. Obrigado novamente.